Hoje eu voltei para falar sobre A Desumanização, do Walter Ugumãe. Esse foi o segundo livro que eu li do autor. O primeiro, que foi O Filho de Mil Homens, já tem resenha aqui no canal, já tem vídeo. Foi um livro que eu gostei muito, no nível hard mesmo. É daqueles livros que você já termina com saudade dos personagens. Mas com A Desumanização, a minha experiência foi um pouquinho diferente. Eu já adianto que esse não é um livro muito fácil. A leitura dele não flui tanto quanto a do Filho de Mil Homens. E para ser bem sincero, assim que eu terminei, eu não consegui dizer se eu tinha gostado dele de fato ou não. Ele foi um texto que mexeu muito comigo em diversos aspectos. Tanto que depois que eu terminei de ler ele, eu passei uns 4 dias sem ler absolutamente nada, de tanto que ele me provocou, de tanto que ele me instigou. Muito por conta da força e do peso da história, que são realmente muito intensos aqui. Embora o livro seja fininho, são em torno de 150 páginas mais ou menos, mas a escrita do Walter aqui ela é bem mais poética, ela é bem mais metafórica, o que torna o ritmo um pouco mais lento, mas também faz com que ele fique um pouco mais polido e mais plástico também. Então aqui a gente vai encontrar uma história bem tensa, bem densa, carregada de simbolismo, mas o Walter ele soube traduzir de uma forma muito bonita uma situação que é muito trágica, muito triste e conflituosa. Mas qual que é essa história, né? Aqui o autor vai narrar a vida de duas irmãs de 11 anos, a Audora e a Segridor. São irmãs gêmeas idênticas que moram com os pais no vilarejo de pescadores numa região bem remota da Islândia. Essas duas irmãs têm uma ligação, uma conexão muito forte, quase que mística ou sobrenatural. E essa é uma aura que vai permanecer pelo livro todo, na verdade. Os próprios personagens vão tratar a Islândia como se ela fosse um solo sagrado, como se ela fosse um deus. Um deus que estava deitado e sobre o qual eles viviam em cima. Acontece que logo no início do livro, uma dessas gêmeas morre. A primeira cena, inclusive, ela se passa momentos depois do enterro da Segridor. E é essa morte que vai delimitar e vai nortear todos os acontecimentos que vão ser narrados até o final do livro. E o mais interessante é que mesmo não estando viva, a Segridora vai estar presente praticamente o tempo todo, porque ela é constantemente citada como memória dos personagens, ou então ela é utilizada como símbolo de comparação ou referência para aquela irmã que ficou viva. O fato é que depois da morte da Segridor, a situação dentro de casa fica muito estremecida. A mãe dela fica extremamente abalada e acaba concentrando na Audora toda a raiva, todo o ódio e todo o pesar que ela carrega por conta da morte da outra filha. Não é nem que ela culpe a Audora pela perda da outra filha. Ela simplesmente não aceita que a Audora expresse qualquer sentimento de alegria ou felicidade, porque isso seria uma verdadeira afronta à memória da irmã. A mãe chega ao ponto de criar um sentimento de asco por essa filha. E vai chegar um determinado momento em que a Audora também vai sentir raiva da mãe por conta da maneira como ela é tratada. Até que mais pra frente as duas vão chegar num ponto em que elas se odeiam tanto que vão desejar a morte uma da outra. A Audora é descrita num livro como tendo um perfil mais calmo, mais introspectivo, que se agrava ainda mais depois da morte da Segridor. Já a Segridor, sim, ela tinha um perfil mais extrovertido, mais expansivo. Era ela que tomava a frente das coisas e que puxava a irmã junto com ela. A Segridor, aparentemente, era até um pouco mais desenvolvida e mais madura do que a irmã, e ensinava coisas para ela, dizia o que ela devia e o que ela não deveria fazer. Tanto que depois que ela morre, o Walter vai tratar a personagem da Segridor como uma criança plantada, e a Audora como uma irmã menos morta, que foi uma forma muito poética que ele encontrou para descrever a situação das duas. Como se a Segridor, depois de enterrada, pudesse germinar e dar origem a novas formas de vida. Já a Audora estava cada vez mais retraída, mais apática e com menos vida. A única pessoa da família com quem a Audora mantém boa relação é o pai. O pai era um poeta, ele era um escritor. Foi ele quem introduziu a Audora no mundo da literatura e ele apresenta isso para ela como se fosse uma ferramenta de fuga. Mas nem mesmo essa boa convivência com o pai é capaz de fazer com que o clima na casa seja agradável. Até o momento em que a Audora é expulsa de casa e ela se vê sozinha com apenas 12 anos, tendo que viver com o peso de todas essas perdas nas costas dela e o medo de um futuro totalmente incerto pela frente. A Audora, depois que sai de casa, acaba se envolvendo com um rapaz que vivia ali no vilarejo. E ele era uma pessoa que nem ela nem a irmã simpatizavam, mas que foi a única pessoa que ofereceu ajuda quando ela mais precisava. Ela acaba se aproximando desse rapaz e até desenvolve um afeto por ele. Esse rapaz, chamado de Einar, tem uma história muito nebulosa, e ele carrega um segredo que envolve várias pessoas, inclusive alguém da família da Audora. Só que ele não lembra qual que é esse segredo. E isso só vai ser descoberto lá no final do livro. Essa é uma história que vai tratar de perda, seja ela por morte ou por consequências da vida mesmo. Ela vai abordar também questões de luto e como cada pessoa lida com isso, como que elas superam ou até mesmo não superam e acabam transformando tudo aquilo em sintomas físicos ou comportamentos. O Walter também faz uma descrição de cenários muito bonita. Ele narra as cenas dos fiordes da Islândia com riqueza tão grande de detalhes que você se sente realmente lá, como se você estivesse imerso naquele ambiente e sentindo o que os personagens passam. A natureza aqui ela seria quase que como outro personagem ativo na história.
Como eu falei lá no início, essa é uma história que pode causar um certo desconforto, ela pode incomodar, mas ela também é pura poesia. O Walter conseguiu fazer aqui um texto tristemente bonito, curto e muito impactante. Então estejam bem atentos e saibam escolher o momento certo para que vocês possam pegar esse livro para ler. No entanto, ele também não é um livro perfeito, pelo menos não para mim. Eu particularmente prefiro Filho de Mil Homens. Essa lentidão de texto aqui na Desumanização em alguns momentos me deixou um pouco cansado, mas isso de forma alguma compromete a qualidade da obra. Então ele é um livro que merece o destaque que ele tem. Bom, então é isso. Eu acho que depois desses dois livros, cada vez mais eu estou tendo a certeza de que o Walter é o meu autor contemporâneo favorito. Eu vou comprovar isso logo mais daqui a pouco, porque eu já tenho ali A Máquina de Fazer Espanhóis e O Remorso de Baltasar Serapião, que está ali atrás em algum lugar. Vou tentar lê-los em breve também. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, a gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Obrigado por ter assistido e até mais.